Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje um alerta geral para quem trabalhou antes de 1994. Nós vamos falar sobre a revisão da vida toda do INSS, né? E você vai conferir quais são os documentos necessários para fazer essa solicitação e muito mais informações, tá certo? E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você que é super rápido. Se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Assim fortalece nosso canal e a gente pode postar vídeos todos os dias, tá certo? Desde já agradeço de coração a colaboração de todos. Pessoal, primeiramente, né, os aposentados do INSS, tá? Eles vão poder aumentar o valor do seu benefício solicitando a revisão da vida toda, tá certo? Então, através dessa revisão, o segurado ele pode incluir no cálculo de sua contribuição as contribuições pagas até julho de 1994. Então, é importante também dizer e deixar claro que os interessados na revisão, né, da vida toda, eles podem entrar no aplicativo Meu INSS e solicitar a opção revisão da vida toda, tá? Mas apesar desse procedimento ser muito simples, há alguns riscos a serem considerados. Então nós vamos falar sobre isso, tá certo? Entendendo um pouco a revisão da vida toda. Então, antes de tudo, é bom dizer, né, que a revisão da vida toda do INSS ela garante ao segurado ele incluir no cálculo do seu benefício as contribuições pagas antes de julho de 94. Né? Até então, eram consideradas apenas retiradas feitas após 1994, quando o Plano Real entrou em vigor. Então, a medida deve, assim, né, beneficiar aqueles que recebem valores maiores antes de julho de 94. Então, tem que saber, tem que entender que para os demais um pedido de recálculo pode resultar em prejuízo. Então tem que ficar atento, tá certo? Como está a atual situação? O Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, ele voltou a requerer junto ao Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, a suspensão das ações em processo da revisão da vida toda em todo o Brasil. Durante o mês de fevereiro, a agência já apresentou o mesmo pedido. A nova solicitação do Instituto vem em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, viu? Isso porque, após o primeiro pedido de suspensão do serviço, o ministro ordenou que o INSS apresentasse um cronograma de ressarcimento para o processo de revisão. Então, em documento datado de 27 de março, o INSS afirmou que é necessário publicar o parecer do STF, né? A autoridade poderia, assim, realizar uma busca em seu sistema interno a fim de definir os cidadãos que têm acesso para realizar a revisão. Entre os principais argumentos da AGU está o de que, sem apresentação de definições definitivas, né, não existem elementos mínimos que autorizem uma deliberação de órgãos competentes quanto ao tema. Assim, o INSS, por meio da AGU, Advocacia Geral da União, requer a publicação da decisão. Para que possa apresentar um cronograma minimamente factível, imperioso que ocorra o quanto antes a publicação do acórdão, para que sejam conhecidos seus exatos termos, que impactam decisivamente no seu comprometimento, afirma o trecho da petição. Quem pode solicitar a revisão da vida toda? Em primeiro lugar, pode pedir a revisão do segurado do INSS quem recebe, né, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial, a aposentadoria de pessoa com deficiência e auxílio-doença. Então, do mesmo modo, é necessário se enquadrar nos seguintes requisitos, né? São os requisitos que são necessários. Ter contribuições para a Previdência antes de julho de 1994, né? Data de início do Plano Real, né? Deve ter se aposentado nos últimos 10 anos, ou seja, a partir de 2012, tá certo? O benefício deve ter sido concedido antes da última reforma da Previdência, ou seja, 13 de novembro de 2019, deve ter começado a receber o seguro do INSS a partir de dezembro
de 2012, né? E o dependente que recebe pensão por morte deve ter tido a aposentadoria que gerou benefício concedida nos últimos 10 anos. Agora nós vamos ver os documentos necessários para essa solicitação da revisão da vida toda. De antemão, o segurado que pretende ajuizar essa ação referente à revisão da vida toda, ele precisa apresentar os seguintes documentos. Documentos de identificação RG e CPF, comprovante de residência atualizado, CNIS, que pode ser obtido pela plataforma Meu INSS, cópia de sua carta de concessão de aposentadoria, também pode ser o processo administrativo da concessão, carteira de trabalho, caso tenha contribuições anteriores a 1982, procuração, declaração de hipossuficiência, caso tenha direito à justiça gratuita, e cálculo de todo o tempo de contribuição, né? Então, é importante ter cuidado com a revisão da vida toda, tá certo? Como visto anteriormente, a revisão só é favorável para quem contribuiu com grandes quantias antes de julho de 1994. Acontece que o valor da pensão ele é baseado em uma média gerada por meio de contribuições do segurado. Então, portanto, se os valores forem baixos, a pensão pode ser reduzida. Então, nesse sentido, indica-se que o aposentado interessado na revisão deve solicitar o auxílio de um especialista, né? Uma pessoa especializada na área de previdência. Assim, o cidadão estará menos propenso a ter uma redução no valor do benefício. Além disso, o requerimento só vale para quem recebeu a primeira parcela do benefício há no máximo 10 anos. Então é muito importante você procurar um advogado que entenda, né? Que entenda dessa revisão da vida toda, um advogado especialista em previdência, para você não ter problemas com a sua aposentadoria. Então, uma consulta com um advogado, de repente, de alguém da família, alguém que você conhece, um advogado que você tenha confiança, é muito importante para fazer esse cálculo da revisão antes de você entrar com a ação, né? Você pode entrar com a ação e ter, né, existe a possibilidade de ter o seu benefício reduzido, o valor reduzido, né? Então é importante um advogado para você tirar todas as dúvidas, né, a respeito dessa revisão, né? Então, como existe a possibilidade de entrar com a revisão e o seu benefício ser reduzido, é importante essa consulta para você ficar bem ciente, né, dessa revisão, desse pedido de revisão. Se existe a possibilidade de você aumentar, você entra com a revisão. Se não, né, deixa, não sei qual é o valor que você recebe e, lógico, entrar com uma ação para reduzir o valor do seu benefício não vale a pena, né? Então, por fim, só é necessário entrar com ação no Juizado Especial Federal quando o valor da causa é de até 60 salários mínimos, né? Todavia, quando o valor é acima de 60 salários mínimos, a solicitação precisa ser feita junto à Justiça Federal. Até nessa colocação que eu falei para você, né, de 60 salários mínimos, quando o valor é até 60 salários mínimos, o valor da ação, ou se é acima de 60 salários mínimos, você, estando diante de um advogado especialista, ele vai explicar corretamente como vai ser o procedimento, como ele vai proceder para que você obtenha esse valor, né? Que você possa vir a ter direito, né? E aquilo que eu vou voltar a falar, né? Nesse pedido de revisão da vida toda, existe a possibilidade do seu benefício ser reduzido. Então é prestar muita atenção e procurar um advogado de confiança que possa passar todas as informações corretas para você, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.